Hora mesmo, então vamos lá. Então, prontinho. Então, aqui estamos nós na nossa live sobre circuito RL série AC. Então, é a mesma lógica, mesmo raciocínio de trabalhar com os dados da aula passada, tanto que eu nem coloquei aqui agora o guia, que é o mesmo da aula passada, porém o efeito, ele é, vamos dizer, se o capacitor ele bloqueava frequências baixas, o indutor vai fazer isso em frequências altas. Ele tem esse lado, entre aspas, inverso, complementar. Bom, então vamos lá. Dúvidas? Professor, dessa vez você não colocou os passos de instruções, mas é para seguir meio que a lógica do outro relatório, né? Aí meio que fazer os mesmos passos, pá. Exatamente, você faz pode de cabeça já. Porque na aula que vem é a mesma coisa. Só que vai surgir um efeito diferente, tá? Então é seguir o que vocês já sabem. Eu estou trocando o efeito, o fenômeno está envolvido, mas a maneira de trabalhar é a mesma. Fizemos capacitor, agora indutor, depois os dois juntos. Saquei. Tá, então a próxima aula você já está pronto já. Por isso que a próxima aula, eu digo, a preocupação não vai ser em como analisar, mas é não deixar passar em branco nada. Ah, não sabe fazer o gráfico? Tira a dúvida. Não sabe, certeza? Tira a dúvida. Não sabe mexer? Tira a dúvida. Não sabe interpretar? Tira a dúvida. Então, as próximas duas aulas é para tirar dúvida. É um fenômeno de ressonância, tá? Um outro fenômeno, que vocês vão usar isso para tirar todas as dúvidas. Inclusive, na próxima aula, o relatório vai ser individual. A cada um tirar a sua dúvida específica. Então, nesse aqui, a lógica é a mesma de RC e vão surgir naturalmente umas mudanças aí nos gráficos. A própria corrente, cadê ela aqui, ó? O gráfico de corrente, ele começa no máximo e decai. Ao contrário da aula passada, ele começava no zero e subia. Isso é um típico do indutor, do fio enrolado. Já deveria ser uma surpresa. Vamos dizer, o que muda eletricamente de um fio esticado para um fio enrolado? É o mesmo fio, mesmo material, mesmo comprimento, tudo. Só que ele reage em mundo de corrente contínua de maneira completamente diferente. Daí a necessidade de definir uma nova grandeza, que o resistor não tinha, o indutor tem. Essa grandeza tem alguma similaridade com a que teve o capacitor lá, a reatância capacitiva. Então vamos chamar aqui de reatância indutiva. Então nós estamos vendo assim, vamos dizer, o outro lado da moeda agora. Principalmente isso. E vamos buscar, com aquele raciocínio, qual que é a expressão que descreve a reatância indutiva, essa propriedade de dificultar a passagem da corrente em função da frequência. Então, essa aqui é a proposta desta aula. Ô, professor, sobre essa fórmula, ela seria 2πf vezes L, seria isso? Eu prefiro pensar, troca duas letrinhas, 2πf, que é o ômega, L. Ômega L. Esse L, eu queria entender o que ele é. Indutância é uma especificação técnica do indutor. Vamos tentar fazer uma maneira comparativa. A capacitância te falava quanto de carga um capacitor conseguia guardar por unidade de tensão, Coulomb por volt. Então, no capacitor, você estabelecia um campo elétrico
e nele você armazenava energia elétrica, mas guardava cargas ali. O indutor tem algo parecido, mas ele não guarda carga, ele vai guardar, entre aspas, puxa, é que eu já não queria entrar toda essa teoria de falar de fluxo. É que eu fiquei nessa dúvida porque eu fui atrás da fórmula e, tipo, não sei se passou batido e eu não vi, mas esse L não tá dentro dos dados. Aí, tipo, chegando na equação, para eu transformar ela para, teoricamente, a fórmula correta, eu não consegui mexer por conta desse L. Bom, ele é o 15 miliamp. É esse que tá falando? Então, eu não sei se tinha lá, não sei se foi eu que comi bronha, coisa assim, mas, tipo, fazendo as contas, ele chegou no 15 mesmo. Tá, 15 miliamp. Daqui a pouco a gente vai discutir a unidade, que é outra história. Então tá certo. O problema é que vocês não chegaram ainda na parte de indução, então eu não queria entrar em muita conta para a indutância. Então vamos lá. Grosseiramente, se a capacitância é uma relação entre carga e por corrente. Tá? Então, ela tem a estrutura matemática, vamos dizer, meio parecida. O que é fluxo magnético? Quando a gente tem esse fio enrolado, por dentro dele, você vai ter linhas de campo magnético. Essas linhas atravessando essa área interna é um fluxo. Quanto que é esse fluxo quando você passa uma corrente I? Essa relação fluxo por corrente te dá uma noção dessa grandeza chamada indutância. Isso vai ser importante quando vocês virem a lei de Faraday, porque ela diz que a variação temporal do fluxo magnético produz uma força eletromotriz ao contrário. O indutor, ele é um sistema que reage à variação de corrente. Se a corrente variar, ele não gosta. Ele vai tentar bloquear. Ele gosta só de corrente constante. Se você aumenta ou diminui, ele vai tentar bloquear o aumento ou a diminuição. Então, essa, vamos dizer assim, capacidade que o indutor tem de bloquear ou não, não compensar, de tentar evitar a variação de corrente, essa capacidade vai medir grosseiramente em Henry, no L. Tá? O capacitor, ele controlava a corrente essencialmente botando ou tirando carga do circuito. Porque ele guardava carga. O indutor guarda, entre aspas, corrente. Quando você tenta diminuir, ele vai jogar no sistema. Quando você aumenta, ele vai tirar do sistema. Então, ele vai regular esse mercado à base de corrente, não à base de carga. Então, são dois controladores de variações, vamos dizer assim. Essa aqui é a ideia. Deixa eu ver aqui, tá calor agora. A ideia do capacitor. Então, esse L, essa indutância, te dá uma noção de quão capaz é esse fio enrolado de fazer esse efeito. Tá? Esse efeito, ele vai aparecer. Vocês estão vendo o que já em teoria? Está vendo o campo magnético? Acho que agora a gente está em campo magnético, professor. Tá, então daqui a pouquinho vocês vão ver indutância. Vai aparecer esse cara. Vocês já viram, então, quando uma corrente passa por uma espira, pela regra da mão direita, surge um campo magnético. A gente está vendo agora isso. Ótimo. Então, esse campo magnético atravessando uma área, esse produto, vamos dizer assim, campo vezes área, é o que chama de fluxo magnético. Então, para uma corrente constante, você tem um campo constante, dado pela regra da mão direita,
para uma área constante. Então, corrente constante, fluxo constante. Vai surgir daqui a pouco uma outra lei que fala o seguinte: se você tentar variar alguma coisa aí, aumentar a corrente, o que vai acontecer? Esse indutor vai tentar gerar uma corrente no sentido contrário a esse aumento. Se você tentar aumentar o fluxo de campo magnético, ele vai gerar um fluxo para o outro lado. Essa reação, essa propriedade, vamos dizer assim, reativa do indutor, tá? É o que vai falar, vai descrever a lei de Faraday, que é a lei mais maravilhosa da eletricidade, porque ela vai explicar motor, um monte de coisa agora, ela explica quase tudo. Um monte de sensor, detetor, guitarra elétrica, forno de indução, fogão de indução, e assim vai. Então, tem outro fenômeno por trás. Mas vamos chegar ainda daqui a pouco. Eu não queria entrar na questão teórica, essa derivada temporal, nada disso. Nos laboratórios é até mais fácil mostrar que tem uma reação ali, que tem uma corrente. Mas aqui na teoria é difícil mostrar isso aí. Deixa eu ver aqui. Tá? Então, por enquanto, L é uma especificação técnica desse fio enrolado. Eu já dei ali os 15 milihenry. Que é constante. Quem varia não é o L, quem varia é essa propriedade reativa do indutor, em função da frequência, reatância indutiva. Tá? E as unidades são realmente mais chatinhas. Não, peraí, vocês já viram força magnética, então já sabem. Quase tudo. Uhum. Quer ver? Vamos lá, vamos ver se consigo. Cadê o chat aqui? Deixa eu tentar. O coeficiente angular do gráfico XL por F. XL é ômega. F é 1 sobre segundo, tá? Porque vai dar uma reta. Então, o que multiplica aqui, essa constante que multiplica a frequência, que vai dar a unidade dessa constante é ômega vezes segundo. Tá? Então, vamos tentar escrever, se eu consigo fazer aqui, ó. Tentar fazer de outro jeito. Vamos ver fazer esse chato que eu não gosto. Deixa eu tentar aqui a minha planilha, que eu também não gosto, mas pelo menos é mais fácil escrever. Vamos tentar aqui compartilhar. Deixa eu achar aqui. Vamos discutir essa unidade, que ela é realmente algo bem chatinho. Isso, a lógica iterativa, que eu não gosto dela porque sempre dá errado, mas vamos lá. Então, aqui, ó. Então, se vocês já fizeram o gráfico de X, vou botar XL por causa do capacitor, por frequência, esse é no modelo quadrático, tá? Isso aqui vai dar uma bela reta de coeficiente linear, 0, e angular, que eu vou chamar aqui de K. Então, eu posso falar que XL é igual a K vezes F, elevado a primeira aqui, ó. Não precisa nem botar no de log, vai dar tão reta que não precisa nem de log. Se você botar no de log, vai dar reta do mesmo jeito. Então, vamos lá. Isso aqui tem unidade ohm, isso aqui não sei, isso aqui 1 sobre segundo. Então, a unidade de K é igual a ohm vezes segundo. Então, agora temos que trabalhar com isso. Tá, vamos tentar descobrir o que é ohm vezes segundo. Então, vamos lá. O que vocês sabem já. O ohm é igual a volt por ampere. V igual a RE. Isso é fácil. Vocês já sabem que volt, vocês já viram potencial como trabalho necessário para trabalho por unidade de carga para levar uma carga do infinito, do ponto de referência até o ponto que você quer. Então, é trabalho necessário, joule por coulomb. E joule, se você quiser, é newton vezes metro. O que mais vão precisar?
Ampere, deixa eu botar aqui, peraí. Ampere é carga por segundo. Pronto, até aqui vocês sabem fácil. Vamos agora botar mais coisa. Vocês já devem ter visto da equação de Lorentz, F igual a Q, V, vetor B. Lá no campo magnético. Que tem o equivalente dela, que é o I, L, B. Tá? É só trocar a velocidade por deslocamento por tempo, carga por tempo é corrente, sobe o deslocamento aqui. Então vamos botar isso aqui em termos de unidade. Ó. Newton é igual a ampere vezes metro vezes qual que é a unidade de campo magnético? Tesla. Então daqui já sai mais uma equaçãozinha para o bolso. Ó. Tesla é igual a Newton vezes ampere metro. Então guarda ela também. Falta uma que eu acho que vocês não sabem, que é o Henry. Henry assim ou Henry, símbolo letra maiúscula, por extenso letra minúscula. Tá? Henry é uma relação entre campo magnético vezes área, fluxo magnético, dividido por corrente. Então essa é a última que faltava para vocês. Junta essa com essa, com essa, com essa e com essa, e vão mostrar que isso aqui é igual a Henry. Mas não me enrola não, tá, gente? Copia aí, mas faz isso direitinho. Porque no outro relatório um monte de gente enrolou. Escreve qualquer coisa, portanto a solução é essa. Uau, legal. Eu só entendi o portanto. Eu sei de onde vocês saem e onde vocês chegam. Agora, no meio do caminho, é uma confusão. O que eles estão fazendo? Estão buscando a unidade dessa grandeza, a unidade e também o número disso aqui, ó, dessa constante. O que eu sei dela é que ela é ohm vezes segundo, só isso que eu posso falar. Então agora eu tenho que abrir lentamente cada um desses e colocar. Tá? Essa solução, então ohm é igual Tesla por ohm direto. Não, peraí. Se for muito rápido, eu dou errado. Porque eu suponho que vocês no máximo pararam aqui, ó, em campo magnético. E olhe lá. Isso aqui, que é o fluxo por corrente, vocês não viram ainda. Que é a definição do L. Então, passar direto para cá é forçar demais. Não enrola não, gente. Quer dizer, não enrola vocês. E quando precisar, vocês vão ter que saber fazer. Tá? Então, essas unidades são mais chatinhas, não é nada impossível, porém, elas... O magnetismo tem coisas... Tem essas unidades realmente incomuns. Não é do dia a dia da grande... de ninguém. Mas só quem trabalha mesmo com isso. A grande maioria não está nem aí com isso. Tá bom? Então, com isso, vocês conseguem... Vai sair daqui um número que é 15 milihenry vezes alguma coisa, vezes 6,28. Adivinha aqui é o 6,28? É o 2π. Pronto. 2π L vezes F. Ou seja, 2πf L. E assim, empiricamente, sem nenhuma equação diferencial, sem nenhuma dedução teórica, sem nenhum grande esforço de física 2, vocês chegam nessa expressão agora da reatância indutiva. Já fizemos isso com a capacitiva, agora com a indutiva. Tá, o professor de teoria, quem dá aula para professor de teoria? Marcelo Roth? Quem dá teoria para vocês? É o Rodrigo. professor Rodrigo. Rodrigo? É. Tá. O Rodrigo vai chegar nessas grandezas por um outro caminho. Constantin já chegou, então. Você foi com ele, já fez. Então, Constantin chegou por um outro caminho. Eu estou tentando sair de uma mera curva frequência por tensão. O que eu vejo no osciloscópio. Varia a frequência, meça a tensão no resistor. Pronto, só isso eu quero fazer. E a partir daí eu vou construindo empiricamente o modelo.
para falar para o teórico, olha, eu observei esse comportamento. Tem sentido pela teoria? Aí ele vai fazer todas as contas e fala, nossa, bateu a tua teoria com o meu experimento, olha que legal. Então, eu estou usando uma abordagem empírica, uma abordagem do ponto de vista do laboratório. Não sei teoria, tá bom, sei as unidades aqui, vai. Mas sei as equações básicas só e consegui chegar em alguma coisa. Bom sinal. E a aula que vem eu vou chegar em mais algumas coisas ainda. Que tem um outro truque. Que vai sair meio do caminho lá, meio da lógica. Tudo bem? Então presta atenção a partir de agora para não deixar passar coisa à toa. Não sabe fazer o de log? Avisa. Não sabe mexer com a unidade? Avisa. Não sabe interpretar? Avisa. Vamos lá. Agora é hora de começar a corrigir os últimos detalhes, porque eu tenho mais 2 aulas só com vocês, com essa 3, para poder entregar vocês para a engenharia. A partir daí eu não vejo mais vocês. Eu não vou poder fazer mais nada. Então, minha chance de poder formar vocês tem mais... 2 experimentos. Esse e o pós-experimento, que são 2 aulas. Depois já começa a avaliação. Que vai ser bem especial, mas tudo bem. Não vou contar detalhes ainda, não. Então, minha missão já está acabando. E eu quero completá-la com êxito. Então, preciso da ajuda de vocês. Não mintam para vocês, não tentem me enrolar, porque eu não vou mudar nada na minha vida, de vocês vai mudar. É hora de estar em dúvida, pergunta, rabisca, faz a conta, e acertar agora, é a última chance. Daqui a pouco não posso fazer nada mais. Por isso que a próxima aula eu quero o relatório individual. Que inclusive já tem alguns detalhes que vão ser úteis na prova. Úteis não, mas a forma, algumas questões, é o tipo que vai cair na prova. Que eu vou falar outra aula depois, tá? Agora não. Tá, então vamos lá, ainda RL. O que tem que fazer? Um resumo estruturado, que vocês odeiam fazer, mas eu adoro encher o saco de vocês. Por quê? Porque se você consegue separar cada ideia, o que é o contexto, qual que é o problema, o que é o teu objetivo, método, resultado, análise e conclusão, se você consegue discernir isso, parabéns, você consegue estar tendo uma visão muito boa. Joga tudo fora e continua a vida. Mas pelo menos você já adquiriu um raciocínio, analista, não, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Quando você começa a misturar tudo é porque você não entendeu muita coisa. As coisas não são claras. Você não consegue dar uma resposta clara a uma pergunta clara. Então, quer dizer que não estão conhecendo ainda. Então, o resumo estruturado, como eu falo, não é a única maneira de fazer, não é a melhor, não é a pior, não é uma maneira. Qual que é o meu objetivo aqui? É que vocês consigam separar as ideias, o que é cada coisa, o que é método, o que é análise, o que é um contexto, o que é um problema, o que é conclusão, qual que é o objetivo. Se conseguirem separar, aí pode juntar tudo de novo, aí sim. Mas até lá precisa, acho que, separar um pouquinho, entendeu cada parte? Agora junta e faz um negócio bonitinho. Tá? Porque se vocês não conseguem distinguir uma coisa da outra, o que é objetivo do que é um resultado, está muito confuso ainda. Então, é coisa que eu encho o saco. A tabela de dados, tá prontinha lá, e começa análise e conclusão. Análise é o que os dados permitem que você fale, você entenda, você veja. E a conclusão, ela sempre começa com aquilo que você conclui com base nos teus dados. O que não está nos teus dados não é, pelo menos, o começo da conclusão. A conclusão, geralmente, ela termina com uma coisa um pouco mais especulativa, um pouco mais contextualizada. Você pode ousar um pouquinho além dos teus dados. Concluir isso aqui, são meus dados, sustentam. Isso sugere que isso aqui pode acontecer. É uma sugestão. Então, a gente até coloca isso na conclusão como um trabalho futuro, uma sugestão de trabalho, uma proposta para esse novo estudo.
Mas o começo da conclusão é o que os teus dados te falaram. Ponto. Resume isso. E torce para essa conclusão ser exatamente coerente, mas bem coerente com o teu objetivo. Se você tinha objetivo, chegou lá. Parabéns. É o que você tem que fazer. Mas é tão óbvio quanto difícil. Por isso que na prática a gente escreve o resumo depois da conclusão. Quando você sabe onde chegou, aí você vai montar agora o teu texto para falar, bom, então eu queria chegar lá. A gente faz essa malandragem aí. Muito comum. Que às vezes você planeja o experimento, eu quero chegar nisso, chegar lá e chega em lugar diferente. Ué, aconteceu diferente? Então deixa eu agora montar toda uma introdução, toda uma teoria que me justifique esse novo resultado. Então é muito comum você começar numa linha e acabar em outra. Isso bom, pesquisa isso, né? A gente brinca que se você já sabe onde você vai chegar, isso não é desrespeito, mas isso é filatelia, é coleção de dados. Não tem nada de novo. Nada contra os filatelistas ou os colecionadores. Mas se você simplesmente vai chegar onde você sabe que vai chegar, para a ciência isso é meio sem graça. O bom é chegar em um lugar diferente e falar, opa, tem coisa nova. Vamos buscar, vamos atrás. Se vocês querem ser empreendedores, a ideia é a mesma. Chegar na mesma solução que o teu concorrente já chegou, sem nenhuma vantagem, sem nenhuma inovação, sem nenhuma... Também, você vai à falência. Ele chegou primeiro, então não é uma boa ideia, não. Então a inovação exige estar pronto para que coisas diferentes aconteçam e você perceba. O que mais? Lembrando que esse curso não é de empreendedorismo, não é de engenharia, é um mero curso de Física Experimental 2. Bem simplesinho. Mas dá para tirar um monte de coisa boa daqui. O que mais, pessoal? Ô, professor, sobre o primeiro gráfico que é o corrente por frequência, eu posso falar que aquilo gera tem uma assíntota mesmo ou não? Sim. Ele começa lá de um valor máximo que é 12,76 miliamperes, que é justamente V0 sobre R, que significa que é uma condição, frequência baixa, que o indutor não apita nada. Com ele ou sem ele, o circuito é exatamente o mesmo. Então, o indutor ele é eletricamente, entre aspas, invisível para a frequência muito baixa. Tanto que o valor de corrente máxima lá em cima, que tem poucos pontos, mas tudo bem, mas lá no comecinho dos que eu coloquei em 0,10, 100 Hz, 118 Hz. Lá no comecinho, a corrente, quem define a corrente é V0 e R. E o indutor? Nem existe ainda. Ele começa a atuar um pouquinho mais. Ele começa a impor alguma dificuldade, ele começa a reagir à variação de frequência, de corrente, a partir daí você começa a perceber a partir de meio Hz. E aí ele vai tender até uma hora que ele é que vocês não conseguem ver em 60 kHz, mas ele vai zerar a corrente. Não em 60, mas talvez lá em alguns gigahertz. Na prática, você vai falar que chegou no zero quando você não consegue experimentalmente distinguir o zero desse pouquinho. Você fala, olha, a partir daí já está na minha zona cega. Então, como eu sou míope, chega uma hora que eu não consigo distinguir dois pontos. Então, para mim, já é uma coisa só. Eu não sei se é um ponto, outro, não sei se é zero ou se é não zero. Então, já passou da minha capacidade de percepção. A partir de uma certa distância, eu já não enxergo detalhes. A partir de um certo valor, eu não consigo distinguir o que é zero, o que é corrente baixa. Então, aí eu desisto. Tá? E repara que esse gráfico, a corrente cai com a frequência. Daí, é um número. Não, frequência. Quão rápido a tensão na fonte varia,
quão rápido a corrente no circuito varia. Por que isso é importante? Porque quão rápido a corrente varia, ou quão rápido algo varia, vai ser escrito por um, matematicamente, DDT, derivada temporal. Quão rápido a corrente varia vai te falar quão intensa é a reação do indutor. E essa relação, que é o que vai te falar a lei de Faraday, tá? Tem matematicamente escrito por uma derivada temporal, e não é bem corrente, mas vai ter um fluxo de campo magnético. Esse fluxo depende do campo, e o campo depende da corrente, então tem relação com a corrente. Você começa a fechar o modelo teórico bonitinho, entender o que cada variável faz. Então, quanto maior a frequência, mais rápido a corrente varia. Mais intenso o indutor reage, tentando impedir a variação de corrente. O indutor adora corrente contínua. Mandou variar, ele vai ser do contra. Se a corrente aumenta, ele vai tentar diminuir. Se a corrente diminui, ele vai tentar aumentar. Corrente por enquanto, daqui a pouco é fluxo campo magnético, mas a ideia é a mesma. Então, o indutor é um reacionário desgraçado. Ele não quer mudança de nada. Ele é exatamente aquilo. Saiu dali, ele reclama. Pode ter mudança. Vai reagir a isso. Tudo bem? Mas eu não estou ainda preocupado com toda essa teoria por trás. Eu estou querendo aqui no laboratório mostrar para vocês que a gente consegue chegar brincando com os dados em alguma modelagem. Que aí, se você conversar com outro especialista, você fala, opa, o que eu tenho bate com a tua especialidade, vamos tentar chegar num consenso. Um trabalho em equipe, cada um sabe uma coisa, quando junta todos, sabem muito mais. Mas nós estamos só no mundo físico experimental 2, por isso que eu não posso falar avançar tanto assim, não. Tudo bem, pessoal? Algo mais? Professor, pegando esse gancho que o senhor falou do gráfico, a gente tem o gráfico 2, que a gente botou no caso de resistência equivalente versus a frequência. No caso, eu poderia falar que o indutor ele gera uma perturbação e por isso muda a tendência no gráfico. No caso, ela vai sair do zero e vai subindo. Eu não entendi muito bem essa parte, porque no primeiro gráfico do relatório anterior, a gente tinha a resistência equivalente e a variação que ela tinha no sistema. Eu não sei se eu posso aplicar, não para aplicar, né, mas trazer esse conceito para esse gráfico. Fiquei um pouco em dúvida. O conceito, sim, vamos lá. Vou voltar ao RC. Lá você tinha o gráfico, primeiro, de corrente por frequência. Ele começava embaixo e parava lá em cima. Aqui é o contrário, começa em cima e termina embaixo. Tá? Eles são, vamos dizer assim, opostos. Por quê? Porque lá no capacitor, a tal da, vamos dizer, a resistência equivalente, ela começava no infinito e tendia a um valor que era o R, inclusive. Isso. Resistência equivalente, que nós chamamos depois de impedância. Começava no infinito e terminava em R. Daí a sugestão de Z igual a R mais X. E daí você calculava o X, que era só do capacitor. Aqui é parecido. Como você calcula a resistência equivalente do circuito? V0 por I. Perfeito. O que vai dar isso? Ele vai começar aqui embaixo e vai subindo, indo embora uma reta para o infinito. Tá? Quanto que é o valor aqui embaixo da corrente da resistência equivalente? Você percebeu? Frequência baixa? Frequência tendendo a zero? Então, o senhor falou, ele parte do zero, valor bem baixo. Ele sai do zero e vai partindo até chegar aos 60. No caso, a gente teria que mudar a escala do gráfico, mas é valor baixo mesmo. Então, peraí. Você está me falando da resistência equivalente, que eu chamei de impedância, ou só do XL? Não, da resistência equivalente versus a frequência. Então, ela não sai do zero, ela sai do R. Certo. Do 470. É que se você botar um gráfico com 60 mil, isso aí é chata, você não percebe.
Acho que foi isso. Então faz um zoom até 2000 assim, faz um statusinho do gráfico, você vê que ela começa em 470 e vai subindo, subindo, subindo e vai embora. Certo. Tá? Então, predominantemente em frequência baixa, você tem o efeito do resistor, que atua sempre, em qualquer frequência. Mas lá embaixo o indutor não está nem aí, não atua em nada. O indutor ele atua nas frequências mais altas, no caso. Frequências mais altas. Por isso que vocês devem ter um filtro de linha lá na ligação do computador. E o fio de linha costuma ser um fiozinho enrolado, que é um indutor, que bloqueia o quê? Frequência alta. Então, enquanto vem 60 Hz, legal, vai para o teu computador, feliz, o clock funciona bom. Agora, se vier um negócio com alguns kHz, o que faz o fio de linha? Fala, opa, aqui você não paga, vou amortecer. Passa só uma intensidade baixinha. E você protege o teu sistema elétrico. Então, ele protege contra frequência alta. Ele é um filtro passa baixa. Tá? Aquela lâmpada dimerizada, que você vira o botãozinho lá muda a intensidade, aquilo no fundo é um indutor. E você muda a indutância e começa a bloquear até os 60 Hz. Você vai tirar a intensidade. Com uma vantagem muito importante. Vamos dizer assim, o poste vai mandar energia para a lâmpada. O que você faz? Você vai tirar essa energia para não chegar na lâmpada. Vai iluminar pouco. Mas a energia é alternada, ela tem picos e vales, picos e vales. Então, o que faz o indutor? Ele trabalha, vamos dizer assim, em antissincronia. Quando a corrente, quando a tensão, quando a corrente, vamos dizer assim, tem um máximo, ele tira a corrente que não chega na lâmpada. Quando a fonte diminui, ele joga na lâmpada. Então a lâmpada sempre recebe um valor controlado. Tá? Mas menor do que se fosse direto. Então o indutor tem essa capacidade o capacitor também, de guardar energia e devolver ao sistema. Por isso que eu digo que ele não é um elemento que é dissipativo, como o resistor. O resistor esquenta. Pega a energia que vem do poste, você pagou a conta, ele transforma em calor e você esquentou o ambiente. Só isso. Esse calor não vai voltar para o teu circuito elétrico. O indutor e o capacitor não. Eles pegam essa energia que você já pagou, eles guardam para ele e depois devolvem para o mesmo circuito. Então você usa totalmente isso. Você vai, no fundo, vai puxar um pouquinho menos de corrente, tá? Vai pagar menos no fim do mês. Então ele restitui essa energia ao circuito. Ele não dissipa. Ele conserva. Então, por isso que em muitas aplicações, controlar a corrente com resistor não é uma boa. A não ser que você queira esquentar como o teu chuveiro elétrico. Aí é uma boa, porque você quer calor. Pô, então vamos esquentar. Tá, mas se você não quer pagar mais conta no fim do mês, não use o resistor, use outras coisas. Então você pode brincar com isso. No caso do som, não faz muito sentido, porque se você botar um indutor para bloquear frequências altas e maximizar, vamos dizer assim, a passagem dos graves para jogar naquele woofer, não vai ter muita vantagem. Porque aquele woofer, que é alto-falante grandão, tem tanta massa que ele não consegue vibrar rapidamente. Então, se você jogar frequência alta nele, ele nem vai nem volta. Não emite som, nada, ele fica parado. Porque é muita massa, muita inércia. Então, naturalmente, a própria mecânica do alto-falante controla isso. Não precisa nem de filtro. O Twitter é bom colocar um capacitorzinho assim no Twitter, ajuda. Mas o woofer pode deixar ele solto que ele vai sozinho. Aquele que tem suspensão acústica, que você até vê ele vibrar, bonitinho. Bom, isso não é fone de ouvido pequenininho, tá? Isso é piso elétrico, outra coisa, mas aquelas caixas grandonas, que vocês veem em filme antigo, aquelas são joia. Aquelas você vê o alto-falante. Bom, você sente, se você ficar na frente do alto-falante, você sente o ar te puxar, te empurrar. Não só com o ouvido, você sente com a pele. Pressão, rarefação.
Professor, Oi. se uma lâmpada tiver ligada num circuito com corrente alternada, ela fica piscando várias vezes assim e é imperceptível ao olho? Sim, ela vai piscar cerca de 120 vezes por segundo. Mas a gente só consegue enxergar cerca de 10 oscilações por segundo. A partir daí, para nós, é o efeito do cinema. Aquele efeito que você tinha vários frames e passava muito rápido. Então você vê um frame na tela, tá, tô vendo. O teu olho foi impressionado com aquilo. Até essa impressão sair do teu olho para você receber a outra imagem, já passou um monte de framezinho. Então você vai ver o seguinte. Então você tem a noção de movimento contínuo. Nós temos a sensibilidade, se eu não me engano, de 1/10 de segundo. Da hora. Às vezes grava vídeo em câmera lenta no celular, você dá para perceber que meio que a luz vai oscilando, assim, a iluminação. Uau, bem câmera lenta, hein? Então, quando tá no escuro que dá para ver, quando tá no claro, não. Tá, nossa, tenta ver qual que é. Eu acho que, tipo, luz de poste, assim, dá para ver mais a diferença. Quando está na rua, assim, de Tá. noite, e grava alguma coisa em câmera lenta no celular. Tenta ver. Nossa, tem que ser muito câmera lenta, eu acho, mas é possível, sim. Não vou dizer que é impossível, não. Não sei por que eu tive essa impressão. Tá, Não tenha nada também. eu não sei, não. Eu acho meio difícil ver mais. Estou dizendo teoricamente, tá? Não fiz experimento. Pode, mas acho difícil, muito rápido para uma máquina, um celularzinho. Não é aquelas. Se você pegar aquelas filmadoras especiais, tudo bem, tem 1000 frames por segundo, pô, aquela super velocidade, aquelas coisas. Não. Mas não. Deu 60 Hz, a coisa se repete a cada 16 milissegundos. Então você tem que ver coisa da ordem de 10 aí, milissegundos. É muito câmera lenta, eu tô achando. Também tô achando. Eu acho que deve ser outro efeito. Impressão mesmo. Pode ser às vezes a eletrônica da máquina, que é meio lenta e confunde. Um efeito de batimento, vamos dizer, porque o teu sensor também ele tem frequência. Ele também tem tempo morto. Ele fica cego por algum tempo também. Então pode ser um acoplamento disso. É aquela coisa quando você filma uma televisão, quando você filma até o monitor, você vê faixas passando. Isso eu já vi na TV. Então é como se fosse uma coisa estroboscópica. A tua filmadora, ela filma, apaga, ou recebe sinal, guarda, recebe, guarda, e isso às vezes entra em certa ressonância, você vê, como se fosse uma luz estroboscópica. Professor, isso é o mesmo fenômeno que tem quando você aponta a câmera para o controle da TV e aperta o controle? Você consegue ver tipo uma luzinha lá, só que o olho você não consegue ver, né? Não, aí você consegue ver, porque geralmente a câmera do celular, ela enxerga um pouquinho mais do infravermelho do que o nosso olho. Então, ela enxerga uma luz que, para nós, é invisível. Então, o celular tem uma sensibilidade maior. Ele consegue atingir uma frequência que no olho a gente não enxerga. Entendi. Valeu, professor. Tá, então, você consegue enxergar o invisível, vamos dizer assim. Invisível para o nosso olho. Mas a eletrônica do celular, a câmerazinha, o CCD que ele tem lá, consegue enxergar isso aí. Professor, trazendo um exemplo prático de indutor, no caso, o alternador de veículo, ele utiliza o princípio de indutor? Se fosse para trazer, né? Alternador, transformador. O que eles vão fazer? Você vai, de acordo com o número de espiras que você tem, você consegue aumentar ou diminuir a tensão. É o princípio do transformador. Tá? Então você vai brincar com essa quantidade entre o primário e o secundário, entre o entrada e saída, e vai aumentar, diminuir a tensão. A ponto de aumentar, às vezes, valores gigantescos, a ponto de faiscar. Então você vai ter isso aí no carro, você vai ter no transformador, você vai ter isso em um monte de lugar.
Isso é, vamos dizer, você vai acoplar duas espiras. Como é que você vai ligar uma na outra? Por um fluxo de campo magnético. Vai pelo ar, vamos dizer assim. Bom, tudo bem, vai por um metal, não é pelo ar que vai, mas poderia ser pelo ar. Então você vai, estuda lei de Faraday. Daqui a pouquinho vocês vão ver a formulação disso e falar, opa, o mundo vai se abrir para você. O mundo elétrico muda totalmente. Tá, então, os alternadores, os transformadores, filtros, muitos trabalham com indutores. Alguns sensores. Então, isso agora é um mundo enorme que surge aí. Onde você geralmente não detecta carga, mas sim detecta corrente, que a carga está em movimento. Porque carga em movimento gera, como vocês já sabem, campo magnético. Vamos dizer, a carga parada gera o teu campo elétrico. A carga em movimento vai ter também um campo magnético. Então você vai para essa linha magnética. E aí abre-se uma nova física. E o fim da história, você chega na luz. Então mostra que eletricidade, magnetismo e ótica são tudo a mesma coisa. É o eletromagnetismo. Não vamos chegar nessa parte ali, mas é um capítulo belíssimo da história. Onde você junta a propriedade elétrica com outra magnética e encontra a velocidade da luz. Opa, isso fecha que é uma beleza, nossa. Deixa lá para o Rodrigo falar com vocês. Talvez ele chegue lá. Espero que ele chegue nisso. Tá bom, pessoal? O que mais? Podemos encerrar? Então, vamos lá. Mesmo raciocínio da aula passada. Mesma estratégia de ataque dos dados. Só que com um fenômeno agora diferente. Então, termine isso. Relatório para amanhã. Análise para sexta. Fim de semana descanso. A partir de segunda-feira, 2 semanas de revisão geral. Que é o relatório de RCL, individual. Tá bom? Então, deixa eu parar a gravação aqui, para poder não ficar, já está grande demais já. Tá bom? Então, encerrando aqui a gravação.